Olá, olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos para esta live. Hoje o nosso tema é sobre a ferramenta 5W2H, né? A gente vai aplicar ela à estratégia de livros, ao projeto de livros aí que vocês pretendem estar utilizando. É muito interessante essa ferramenta, tá? Já vão chegando, já vão compartilhando aí. Eu também vou compartilhar aqui com algumas pessoas. Vamos ver aqui. Compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem aí. Vamos lá. Compartilha bastante aí, gente. Deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui. É isso. Então, hoje a nossa ferramenta 5W2H aplicada à estratégia de livros, né, para que você consiga escrever o seu livro de maneira estratégica. É muito interessante essa ferramenta, eu já venho utilizado bastante dela, inclusive utilizei bastante na faculdade. E boa noite, Alice, seja bem-vinda. Como eu estava falando, né? Hoje a gente vai falar sobre a ferramenta 5W2H aplicado à estratégia de livro, né? Escrita de livros. Ela é uma ferramenta muito utilizada nas empresas, nos negócios. Tá ouvindo bem aí, Alice? Deixa eu ver se o meu microfone tá bom aqui, tá no último. Qualquer coisa me dá um ok aí, tá bom? Então, assim, essa ferramenta 5W2H, ela é de origem japonesa, né? Inclusive, ela foi criada, assim, realmente para utilizar para projetos de gestão de profissionais voltadas à qualidade. Muitas empresas, elas priorizam muito a qualidade, né, nas empresas. Inclusive tem também a ISO, né, que eles colocam certificações para as empresas em relação às qualidades. Então ela foi aplicada para isso, foi desenvolvida, né, pelos japoneses para utilizar para esses projetos, né? Então, assim, ela é muito de fato utilizada pelas empresas. Ela busca ter vantagem competitiva, é muito interessante. Ela também promove melhorias contínuas, né, que também está ligado à qualidade. E também de tomar decisões assertivas, porque ela se trata de algumas perguntas que vai resolver aí vários problemas aí das empresas e também de alguns outros projetos, né? A gente pode, que nem no caso hoje, tô aplicando a livros, né? Então, ela também é utilizada para alcançar metas, assim como a semana passada nós falamos sobre a meta Smart, então é interessante também porque ela pode ser aplicada para as metas, né? E ela também é um método. Por que ela é um método? Porque ela tem uma sequência, tem um passo a passo, né, que tem as perguntas. Então ela pode ser considerada assim um método, né? Ela serve também para compreender aí vários problemas que existem aí ou oportunidades que surgem no mercado em diferentes perspectivas, né, em vários pontos de vista que as pessoas têm. Então, assim, elas são 7 perguntas e a gente vai discorrendo aqui conforme a live quais são essas perguntas, tá bom? E quais estratégias a gente pode aplicar aí essas perguntas. Boa noite, Jéssica. Seja bem-vinda. E ela também é uma forma de você visualizar aí de uma forma os problemas, né, essas oportunidades de uma forma mais clara e mais objetiva para esses profissionais que estão realmente envolvidos com esses projetos nas empresas ou qualquer outro projeto que você tenha aí na sua vida, né? Um exemplo, se você for fazer um projeto para você viajar, você pode utilizar ela também. No nosso caso aqui hoje, ela é a 5W2H, nós vamos aplicar a estratégia de livros, né? A escrita de livros, né? De uma maneira bem simples. Espero que eu consiga passar para vocês de uma maneira mais objetiva, né? E não confundir mais ainda, né? Mas assim, é uma ferramenta que você pode, assim, quanto mais você utilizar ela, mais você vai ficar especialista nela, né? Então, assim, ela é utilizada para as empresas, para os negócios, até para nossa vida, né? Para os projetos de vida nossa, a gente pode estar utilizando, né? Boa noite, Miriam, seja bem-vinda. Então, assim, como eu falei, ela foi desenvolvida pelos japoneses, né? Para poder utilizar aí... Boa noite, Tatiane. Para poder utilizar realmente na questão dos projetos de qualidade das empresas, né? E assim, aí foi concretizando em várias empresas e hoje a gente utiliza no nosso dia a dia também. Então a gente vai começar com a primeira pergunta, que são 7 perguntas. Então a primeira seria o what, né, que é uma palavra em inglês e significa o quê?
Então aqui no que a gente pode colocar assim, até eu coloquei no início, né? Essas perguntas você pode colocar numa planilha no Excel, né? Todas as perguntinhas. E você descrever embaixo quais estratégias para cada pergunta. Então é interessante porque aí vai encaixar nessa parte que eu falei da visualização, que vocês vão ter uma maior visualização dessas questões e vão poder estar resolvendo aí durante todo o projeto de vocês, né? Então assim, nesse o que, vocês vão descrever realmente qual que é o problema, o objetivo do projeto de vocês, né? No caso aqui seria o que? Vocês vão fazer um livro, vocês vão estar escrevendo, vocês vão passar por vários processos, né? Então vocês vão ter que descrever realmente os problemas aí, qual que é a meta que vocês querem alcançar, qual que é a melhoria, qual que é a proposta de vocês, né? Vocês no caso vão querer fazer um livro e vocês têm uma proposta para esse livro, né? Então aqui a gente poderia colocar o assunto, que seria qual é o assunto, qual é o tema. Eu quero falar sobre a minha vida, eu quero falar sobre uma fase difícil que eu passei, eu quero falar sobre um momento que eu estou vivendo no profissional, né? Na minha carreira. Eu quero falar também sobre um assunto, por exemplo, de finanças, de gestão de pessoas e assim por diante. É um tema que você domine de fato, né? Então seria o que a gente pode estar encaixando aqui, né? Qual que é a sua mensagem? O que no momento arde aí no seu coração, né? Meu primeiro livro eu fiz realmente autobiográfico, né? Porque eu senti de escrever sobre mim de início, até porque... Boa noite, Maria. Até para eu poder começar nesse mundo literário, né? Nessa questão dos livros, da escrita, né? Agora eu já pretendo fazer outros temas também, com certeza alguns que eu vivi experiências, até porque quando você coloca um livro, você estipula para fazer um livro com um objetivo, com um assunto voltado para a sua vida, algum tema que você... alguma coisa assim particular sua mesmo que queima no seu coração, é interessante porque você teve experiências daquilo, então você tem autoridade para falar sobre esse assunto, né? Então é muito importante. Eu sei que tem assuntos aí que a gente vai abordar que realmente... Boa noite, Luke. São assuntos delicados, né? Você sabe que ferida, quando a gente mexe, dói mais um pouquinho, né? Boa noite, Simone. Boa noite, Clarice. Então dói, as feridas doem, né? Mas é importante que a gente realmente dê uma cutucada nelas para que a gente, de fato, se liberte, né? Desses bloqueios e alguma coisa que esteja aí, de fato, te deixando assim em situações mais complicadas ainda na vida, né? Boa noite, Alexandre. Então, assim, essa proposta da primeira pergunta, que é o que, ela tá ligada realmente com a sua mensagem, o que arde no seu coração, qual que é o problema aí que você tá passando, que você pode transmitir nas páginas do livro, né? Então é muito legal. E aí aqui você vai também falar, né? Você vai, eu quero falar de desenvolvimento pessoal. No meu caso ele entra como autobiografia, mas tem algumas partes que fala realmente de desenvolvimento pessoal, uma autoajuda aí, né? E é bem legal isso daí também. E também fala um pouquinho da questão dos meus estudos, então entra um pouquinho como profissional também, mas é uma mistura, né? E vai depender do gosto de cada um, né? Até porque se você for falar de um livro que vai falar sobre do seu profissional, você vai ter que fazer mais pesquisas, né? Sobre algum assunto, sobre algum tema. Você vai ter que realmente explicar aí, por exemplo, algum assunto, alguma palavra, por exemplo, que as pessoas não compreendam. Você vai ter que pesquisar a fundo para trazer para elas mais, clarear mais, né, aquela questão que você abordou no livro. Senão as pessoas não entendem, né? E até porque a linguagem do livro ela tem que ser acessível. Olha que legal, Lu, que você lançou o seu ontem, que chique. Então, e para que seja uma linguagem acessível para as pessoas, né? Então é muito importante isso, pensar nisso, pensar no leitor, né? Às vezes, eu mesma, é interessante falar, né? A escrita, ela faz isso com a gente. Você começa a fazer o livro e aí parece que você tá meio sem rumo, sabe? Eu me senti assim no meu livro. Mas eu escrevi tudo que eu pude. Aí chegou no meio do meu livro, eu comecei já a pensar mais no leitor. Sabe? Porque a escrita ela é uma linguagem que você vai conversar com o leitor durante a sua escrita. Se você só começar a escrever de você, só de você, fica um negócio meio vazio, sabe? O leitor ele fica se sentindo fora da leitura, né? E para que você consiga realmente reter a atenção desse leitor, é importante que você traga mesmo, puxa assim, que fale alguma coisa ali, né? Olha, se você fosse fazer isso, o que você faria? Então você colocar realmente o leitor dentro da sua história é muito importante e eu acho que, não tenho certeza, que o leitor ele vai se sentir muito bem acolhido e vai ter vontade de continuar de verdade lendo o resto do seu livro, né?
Quantas leituras a gente não começa a fazer, a gente para no meio do caminho, né? Eu mesmo tenho muitos livros que eu comecei e eu não finalizei. Enquanto eu não falei pra mim assim, não, eu tenho que colocar um propósito, eu tenho que colocar assim, vou ler uma página por dia, eu não saía do lugar. Então eu comecei a fazer isso e aí funcionou, né? Hoje eu já leio 2, 3, 4 livros ao mesmo tempo, mas um pouquinho de cada, todos os dias. Até porque o livro, ele você não precisa exatamente ler ele inteiro. Tem livros que você lê realmente num dia só. É tão simples ler um livro, né? Que você, em 2 horinhas, você lê ele inteirinho, né? Isso, Luke, você colocar instruções é muito importante. É a mesma coisa de você colocar, assim, pontes, né, pro seu leitor. Ele vai traçar, ele vai caminhar por pontes que vai levar ele a uma outra situação, né? É como o pessoal fala o tempo todo. Ele vai estar no passo A e vai caminhar até o passo B, né? Então é isso que o livro ele faz e conduz a gente realmente, leva a gente a ter esse autoconhecimento, leva a gente também a ter vontade de divulgar esse livro para as outras pessoas, leva a gente a ter assim experiências que a gente não teria simplesmente assistindo alguma coisa, né? Porque o livro ele faz você ir à imaginação, buscar mesmo assim memórias que você talvez não tenha, né? Teria antes, né? E realmente você viaja no livro, né? Você consegue ir para outros continentes sem sair do lugar, né? Então é muito legal. Então aqui seria realmente o propósito, a sua mensagem, o que você quer transmitir pro leitor, o que realmente arde no coração de vocês, então seria o que, né? E basicamente é isso aqui. Até aqui eu tinha colocado umas coisinhas a mais. Por exemplo, qual editora vocês vão pesquisar. Mais pra frente eu vou falar também sobre isso, vai ficar um pouco mais claro pra não confundir também, né? Mas aqui poderia colocar também, né? Você já poder fazer uma pesquisa, né? Qual editora vocês vão tá utilizando, se vocês vão fazer assim uma autopublicação, né? Qual seria o projeto gráfico de vocês, o brand, como que vocês vão fazer, no caso já encaixa como aqui, né? Mas a publicação realmente de vocês vai ser aí pelo Instagram, ou você vai ser assim pelo um grupo do WhatsApp, de alguns contatos que você tem. Mas aqui no que, basicamente o propósito é a mensagem, certo? Se vocês tiverem dúvida, pode enviar aí alguma coisa que a gente vai respondendo, tá bom? Então a gente vai para a segunda pergunta, que é o where, né? Que é o onde. O onde seria realmente onde vai ser registrada essas informações do seu objetivo, né? Aqui eu coloquei qual que é o local do lançamento do seu livro, né? Encaixa no onde também. Qual que é o local? Vocês vão lançar em qual plataforma digital? Se vai ser em plataforma digital, ou se vai ser direto nas editoras, qual loja você vai colocar ele, né? Então aqui é um campo assim, qual que é a gráfica que vocês vão utilizar? Normalmente a editora já tem tudo, né? Eles já fazem tudo pra você, a diagramação, a sua capa, a revisão muitas vezes, né? E tem vários valores aí, né? Até uma das perguntas fala sobre valores, né? Então onde seria basicamente isso que eu reservei aqui pra vocês, de uma forma simples. Qual que é a editora, qual que é a plataforma, onde que vocês vão lançar o livro de vocês? Vocês já pararam pra pensar nisso? Eu, no meu caso, eu fiz o meu livro e eu fiz todo o meu lançamento aqui pelo Instagram mesmo, de forma simples, orgânica, tá? Fazendo as divulgações aí no Stories, fiz os meus posts, né, falando assim que faltava 3 dias, 2 dias, 1 dia e é hoje. Fui fazendo a minha divulgação, sabe? Eu uso várias redes. Inclusive essa semana eu estreiei no YouTube também, foi assim um desafio, né? Eu queria assim começar no YouTube de uma maneira um pouco mais assim, entre aspas, no perfeccionismo, né? E eu falei, não, eu gostei de um Reels que eu fiz aí, e eu coloquei, deu muito resultado, e foi o start pra mim. Eu precisava entrar no YouTube, e eu sei que lá é um campo que a gente tem que atuar com muito mais força, porque eles realmente nos ajudam bastante nessa divulgação, e é uma coisa que fica pro resto da vida também. E se você precisar acessar, tá fácil pra você acessar, é fácil pra você compartilhar, né? Aqui no Instagram não é todo mundo que tem um canal do Instagram, né? Um canal não, um perfil, né? Então, eu achei bem legal e deu bastante resultado. Imagina, você pode compartilhar com mais facilidade, né? Então assim, eu estreiei essa semana, fiz um Reels, coloquei lá e pretendo, já tô com vários projetos, já tô acho que com 3 vídeos já que eu fiz, com assuntos assim simples, sabe, básico assim, porque eu sei o que é ser complicado. Eu já atuei com bastante complicação, sabe, essas complexidades da vida. Tive muito perfeccionismo, por isso que eu não entrei na rede social antes.
Às vezes para eu fazer uma arte, eu ficava horas e horas fazendo uma arte, então eu perdia muito tempo. Hoje eu já relevo muita coisa, inclusive no meu livro eu queria que fosse bem melhor do que eu imaginei. Mas eu falei, não, eu vou fazer, eu fiz a revisão várias e várias vezes. Se escapou alguma coisa errada, não sei, mas o importante é a minha mensagem, o que ela vai transformar na vida das pessoas. E eu achei bacana, porque você tá em várias redes sociais é muito importante. Então hoje eu tô em várias, eu tô no Facebook, no WhatsApp sempre tava atuando também. Demorei inclusive pra entrar no WhatsApp, hein, gente? Eu fiz a minha faculdade em 3 anos e eu não tinha um WhatsApp no celular. Acho que foi o que? Uns 2... Não sei se são uns 2 anos mais ou menos que eu tenho WhatsApp. Então assim, não faz muito tempo. E eu vi o quão importante é essa ferramenta, porque realmente você tem assim uma comunicação rápida. Você, realmente, se você não souber administrar, é uma dor de cabeça também, né? Porque é muitos grupos, ali é muita conversa, você não consegue acompanhar tudo, você acaba perdendo mais tempo. Por que eu tô falando disso aqui agora? Porque nós estamos falando de planejamento, né? Uma ferramenta para ajudar vocês a planejarem. E tem outras ferramentas, muitas plataformas que nos atrapalham nesse percurso. Então a gente tem que saber escolher o que a gente vai trabalhar, quais plataformas nós vamos trabalhar. Você pode realmente lançar o seu livro só pelo WhatsApp. Você faz lá uma divulgação no seu Instagram. O Instagram é bacana porque ajuda nessa parte visual, né, da sua publicação. Você posta lá falando que tem o seu livro e você cria um grupo no WhatsApp e vai ali, sabe, esquentando esse grupo, falando da publicação do seu livro, lançando algumas pílulas. Se tiver algumas pessoas ali, você consegue já ajudar algumas pessoas em algumas situações da vida. E aí você vai esquentando esse público, sabe? Igual a pessoa faz aqui no Instagram. Aí chegou o dia do seu lançamento, você faz uma live. Gente, a live é sensacional. Eu nunca imaginei estar dentro de uma live. Hoje eu já estou na minha 5ª live. E a minha ideia aqui realmente é trazer ferramentas, porque eu fiz gestão empresarial, eu passei por todas essas ferramentas. E eu tinha um sonho, inclusive, de fazer um curso com várias ferramentas estratégicas para empresas. Só que eu parei para pensar, falei, nossa, tem muitas pessoas que poderiam usar essas ferramentas de maneira prática. E agora, como eu entrei nesse campo dos livros, eu estou trazendo essas ferramentas voltadas para os livros. E essa ideia, cada live eu quero trazer realmente uma ferramenta para vocês. Tem muitas ferramentas, tem algumas até que eu nunca usei, mas eu estou me lançando ao desafio, eu pesquiso. Essa live mesmo, ela tá pronta já faz uma semana, né? Eu fiz realmente um treino hoje, dei mais uma olhada para eu poder ver o que ia falar certinho com vocês, para mim não confundir vocês, porque a minha ideia é realmente trazer uma didática, né, para que vocês, inclusive vocês, se vocês puderem, já pega o caderno e a caneta e anota tudo o que eu tô falando, tá? Porque eu sei que quando tá ao vivo, vocês têm mais comprometimento. Eu tenho essa facilidade ao vivo. Quando algo é gravado, a gente já tem um pouco mais de dificuldade. Por isso que os vídeos curtos, quando estão gravados, a gente assiste mais, né? E as minhas lives são um pouquinho mais longas, mas por quê? Porque tem muito conteúdo. A minha ideia aqui realmente é passar muita informação, deixar vocês aí a par de muitas ferramentas, tá? Tem muitas ferramentas que eu já ouvi falar, algumas eu usei na faculdade, mas não voltada para livros, então é um desafio. Pode ser que eu me atrapalhe alguma coisa, mas é normal. A gente precisa se lançar desafios. E como eu tava falando, aí você vai ter que fazer, estrelinha brilhando, aí você vai ter que fazer a sua live, gente. Vai dar tremedeira, vai dar ansiedade, a barriga vai dar aquela mexida normal, gente. Mas é importante você fazer a primeira, porque a primeira é só o começo de muitas. Hoje mesmo eu não consigo me ver uma semana sem fazer uma live, sabe? O que eu tenho que fazer? Eu já pego e já faço um post, coloco a data, o horário certinho e já publico, sabe? Agora, antes, imagina, eu não consegui nem compartilhar uma foto minha, né? Hoje não, eu faço os meus posts, eu faço as minhas legendas, Deus ele vai me dando orientações durante o dia. Se eu passei por alguma tribulação no dia, eu canalizo aquilo para um post. Eu faço lá uma legenda, eu coloco umas frases que vem assim, sabe? Uns códigos pesados que vem pra mim. Hoje veio um código pesado pra mim. A gente tava aqui em alinhamento aqui em casa, né, com meu esposo. E realmente Deus falou muito através de mim, através dele. E assim, veio uma frase poderosa, até algumas pessoas aqui com certeza já viram, né, que fala sobre pílula e medicamento. Eu, de fato, assim, na hora eu fiquei assustada com aquela frase, porque eu tava falando, conversando com meu esposo, e veio essa palavra, sabe, poderosa. Eu falei, não, eu preciso fazer um post agora. Já corri fazer uma arte
e realmente as minhas postagens têm sido pura inspiração, né? Até tem uma frase depois no final, eu vou explicar pra vocês essa questão da inspiração, né? Se vocês têm que ir por elas ou não, entendeu? Talvez ajude, talvez atrapalhe, né? Então, assim, a gente precisa canalizar as coisas, né? E olha só, tô falando aqui do onde, nem cheguei ainda na terceira pergunta, a gente já tá indo para uns assuntos bem diferenciados, né? Então, assim, essas ferramentas, elas são muito importantes, mas vocês não tem que ficar também preso nelas, né? Então, a gente pretende trazer aqui muita didática, eu tô me desafiando a trazer vários assuntos de verdade, e quando você coloca, por exemplo, em público, eu vou fazer tal coisa, eu vou marcar minha live, eu vou começar a publicar conteúdos importantes aqui no Instagram, você realmente faz. É interessante, eu comecei a fazer isso. Sabe quando você pega um post de alguém, de algum perfil, e você faz um comentário? Sabe por que as pessoas pedem pra você comentar? É muito importante, porque quando você comenta algo, você realmente torna aquilo público. E você, dentro de você fica assim uma vozinha, sabe? Olha, você tem que fazer aquilo que você falou, né? Ah, eu vou fazer sim tal coisa. Então você tem que cumprir aquilo que você falou. E fica aquela voz assim martirizando, né? Mas é por quê? Porque você realmente colocou em público aquela situação. E eu fazia muito isso, sabe? Eu colocava assim nos comentários. Eu sempre interagi muito, sabe? Às vezes demora um pouquinho pra responder algumas coisas, mas quando eu tô com o celular na minha mão, eu vou em todas as minhas redes sociais e faço interação em todas elas. E quem tem muito conteúdo dá... é verdade, dá show mesmo. Mas assim, é interessante, porque você cria um conteúdo hoje e amanhã vem outro. Por exemplo, que nem eu fiz a minha proposta da live, foi o lançamento do meu livro, primeira live. Aí depois eu senti necessidade de falar sobre a importância do livro. Aí eu comecei, do nada senti vontade de trazer ferramentas. Eu falei, vou fazer isso, porque eu não vejo as pessoas fazendo aqui isso no Instagram. Talvez faça um conteúdo ralo, né? Um raso, na verdade, né? Um conteúdo raso. E eu não, a minha ideia é trazer muito conteúdo mesmo. Até inclusive a mentoria de livros para quem tá aqui. Tem muitas pessoas que estão aqui, estão na minha mentoria. Eu não sei como vai ser essa mentoria. Eu tô até dando uma enrolada um pouco pra começar, mas eu já tenho data pra primeira aula. Inclusive eu já vou preparar a arte essa semana pra poder divulgar pra vocês, colocar lá no grupo, tá? Porque eu tava tentando alinhar as datas, porque tem datas, por exemplo, que o meu esposo ele folga 2 dias e trabalha 2 dias. Então se eu pegar um dia que ele vai trabalhar no outro dia, vai ser complicado pra mim. Eu acredito que as nossas mentorias vai ser à noite. Se eu conseguir de manhã, beleza, mas é bem complicado porque a minha filha às vezes ela dorme tarde, às vezes ela dorme cedo, sabe? Tem dia, hoje mesmo ela tá um pouco mais, um pouquinho nervosa, ela tá no dormir de dia, né, um pouquinho. E daqui a pouco ela já vai querer dormir, então realmente é difícil com criança, né? Mas assim, a minha ideia realmente é trazer tudo que eu conheço, tudo que eu aprendi. Tem muita coisa que eu estou aprendendo ainda, tá? Até porque o meu livro eu fiz o primeiro livro, então tem coisas que eu não apliquei no meu livro. Essas ferramentas eu não usei pro meu livro, tá? Então assim, eu tô trazendo realmente essas novidades pra vocês. E tem muitas mais ferramentas. Essa ferramenta de hoje, eu vou explicar bem ela pra vocês. Na outra semana vai ter uma outra ferramenta, pra na outra terceira semana vir uma outra ferramenta mais poderosa ainda, que eu vou ter que encaixar essa de hoje e a da semana que vem. Então por isso que eu tô fazendo ela primeiro. Eu tava querendo fazer uma outra, sabe? Mas daí eu falei, não, eu vou encaixar ela porque vai ter fundamento lá na frente. Então, aí, a partir de uma ferramenta, vocês vão começar a entender as outras também. Assim, são tudo dicas, né? Até inclusive aqui no meu perfil, tem várias dicas de fato que eu apliquei e eu comecei a fazer passos para escrever o seu livro. São tudo, aquilo lá, tudo que eu apliquei mesmo, tá? Foi assim, de maneira simples, descomplicada. Só que cada caso é um caso, né? Cada livro é um livro. É por isso que eu não sei da mentoria como vai ser, porque meu livro, ele foi realmente autobiografia e um pouquinho de desenvolvimento pessoal. Aí, por exemplo, se você vir falar pra mim que o seu livro já é um outro tema, a gente vai ter um pouquinho mais assim, entre aspas, né? Um pouquinho mais de dificuldade pra resolver o problema de vocês. Mas a gente vai conversar, tudo que a gente não souber falar na hora, a gente vai pesquisar, vai ser uma ajuda mútua, né? Até porque Deus me lançou um desafio esses dias, e eu não posso falar aqui ainda, né? Mas ele quer que eu lance mais livros. E só que ele falou pra mim, você lançou um livro em 5 dias e eu quero que você diminua esses 5 dias. Daí eu falei, meu Deus, em 5 dias já foi uma luta, né? Imagine você lançar um livro em menos dias, né? E ele já me deu o assunto, tudo certinho. Então talvez o que a gente vai fazer? Na mentoria a gente vai fazer, eu vou buscar fazer a mentoria com vocês e ao mesmo tempo fazer o meu livro também.
Então a gente vai estar experimentando fazer o livro todo mundo junto, para saber se realmente essa metodologia vai funcionar. Por quê? Mas eu quero assim que vocês se preocupem primeiro com extrair a mensagem, tá? Então isso que eu vou falar muito na primeira aula. A primeira aula ela vai ser assim, acredito que não seja muito longa, porque não vai ter muitos assuntos na primeira mentoria. Então eu vou falar de fato aquilo que realmente é mais importante, aquilo que me destravou, porque quando eu comecei a colocar, eu tenho que pensar na capa, eu tenho que pensar num assunto certo, eu tenho que pensar... Não. A única coisa que me destravou pros livros é pensar assim, eu tenho que buscar alguma fase da minha vida e escrever. Quando eu virei essa chave, falei, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou escolher 3 fases da minha vida e vou escrever o livro. Pronto, fechou. Não se preocupem com mais nada, sabe? Até inclusive as aulas que eu tô fazendo no PLD eu deixei de lado. Falei, não, eu preciso terminar meu livro. E aí eu inclusive nem fiz todos os módulos. E como que pode eu não ter feito todos os módulos e eu ter conseguido fazer o livro em menos de 30 dias? Porque realmente eu tinha no meu coração, eu queria ter um livro. A gente foi realmente pressionado para fazer em 30 dias, isso foi muito importante. Mas não que vocês vão ser pressionados, aí vai ser a pressão de cada um, né? Até porque se a gente conseguir fazer essas 4 aulas e já seguir certinho, começar a escrever e desenvolver, vai ajudar, porque a gente vai ter esse acompanhamento, né? E aqui não falei, são 4 aulas, mas a gente talvez possa ter mais uma, não tem problema. O intuito aqui realmente é ajudar. Eu quero que vocês desenvolvam o livro de vocês com muita precisão e facilidade, sem muita complicação, porque vocês precisam experimentar qual que é o poder da escrita e qual que é o poder de vocês colocar a mensagem de vocês e realmente sentir o que ela faz com vocês. É impressionante. Essa experiência eu quero que vocês passem por ela de fato. E primeira coisa que você tem que fazer, depois a gente vai pesquisar mais coisas, sabe? Pesquisar realmente quem que vai fazer a nossa capa, sabe? Como que vai ser o começo do nosso livro, o meio do nosso livro, o final, sabe? Isso aí é de menos. Quanto que vai custar cada coisa, isso aí a gente vai com o tempo, tá? Mas a mensagem é o segredo. Quando ela sair, vocês vão começar a produzir mais e mais. Vocês não vão conseguir parar de escrever mais, é automático, tá bom? Então é muito importante e é essa ideia que eu quero levar na minha mentoria mesmo. Até porque vai ser uma conversa também, a gente vai conversar, a gente vai se conhecer um ao outro. Eu pretendo realmente me doar bastante, porque Deus ele me chamou realmente pra estar atendendo as pessoas, pra ajudar, pra ser realmente uma conselheira, né? E também pra interceder por cada um de vocês, né? Eu conheci assim muitas pessoas aqui no digital. Eu sei de muitas dificuldades que existem aqui, eu passei por muitas dificuldades e ainda passo, mas eu tenho buscado enfrentar cada desafio assim como uma guerreira, sabe? Porque não é fácil, sabe? Você ter muitas coisas no seu dia a dia e ainda ter que conduzir uma rede social que ela quer que você esteja alimentando todos os dias, ela, né? E eu sei que tem muitas pessoas que passam aqui diariamente. É importante que você tenha realmente uma rotina aqui no Instagram, né? O Instagram realmente é a ferramenta que o povo mais tem utilizado, até muito mais que o WhatsApp, né? Até tem várias pesquisas aí que falam, né? Qual das redes sociais vocês preferem mais, né? Então essa daqui, particularmente, eu tô gostando muito do Instagram porque você pode estudar por aqui. As pessoas colocam conteúdos que você realmente estuda, você aprende muito aqui, né? O WhatsApp, se você não souber usar ele, você se perde, você fica o dia inteiro ali e você não faz nada. E não teve aprendizado, né? A única aprendizado que você vai ter, por exemplo, é você conhecer as pessoas, com certeza que é muito importante, e você ter contato direto com as pessoas. Mas assim, se você quer realmente ter um foco, atingir um objetivo, você tem que realmente escolher. Eu fiz isso esses dias. Por exemplo, tem um status do WhatsApp, né? Aí você tem vários contatos, fica aquele monte de status. Às vezes eu olhava, né? Aí o que eu fiz? Não, eu cortei essa parte do meu dia, porque eu não faço mais isso. Eu olho um ou outro só, que eu vejo que realmente é relevante, porque isso gasta tempo do seu dia, né? E cortei, né? Então no Instagram também, até as publicações eu tô evitando um pouco de olhar. Eu gasto mais tempo realmente produzindo. Tanto que os meus conteúdos, eles são muito profundos. Eu fico assustada com o que eu produzo. É assustador. Então assim, cada vez mais eu vou melhorando a minha escrita. Antes eu errava alguma coisa de digitação, eu ficava, nossa, encanada com aquilo, né? Hoje eu já, sabe, não ligo muito. Passa alguns dias depois eu vou lá dar uma corrigida se precisar. Mas
o perfeccionismo, quando eu tirei ele da minha vida, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque daí eu comecei a produzir mais. Eu fazia uma arte mais ou menos, no outro dia eu fazia uma melhor. E eu ia me motivando, né? Entre aspas, motivando, né? Então, assim, é uma forma de você se ativar mesmo, né? Você buscar aquilo que você quer, você transmitir assuntos que estavam... Você fala assim, nossa, eu tenho conhecimento, eu tenho uma experiência. O que que você pode fazer de início, assim, uma dica extra aqui no meio da conversa, né? Tem um pessoal que fala assim, você tem que pesquisar o seu público-alvo, a sua persona. Só que tem um porém. Eu, no início, sabe quem que era a minha persona? Eu mesma. Então, se você coloca você como persona, né? Você começa a colocar assuntos, talvez que você esteja vivendo e você transmite na escrita, aquilo vai te libertando. Aí vai te libertando e você vai escrevendo cada vez mais. Você tem desejo de escrever, você tem vontade de realmente colocar aquilo a tapa mesmo, né? E colocar a cara a tapa, como diz, né? Então é uma forma realmente de você aí transmitir a mensagem e transmitir ela com muita sinceridade, né? Porque a palavra, ela é séria, né? A palavra tem poder, né? Tem pessoas que vai mais pro campo aí do humor, né? Tem uns que já é um pouquinho mais sério. Eu já sou um pouquinho mais séria, né? Vocês não vão ver assim muito humor aqui no meu perfil, né? Muito humor não vai ver humor, né? Porque realmente eu sou um pautado um pouquinho mais pra seriedade, né? Eu levo muito a sério o que tá aqui. Eu sei que tem vidas atrás aqui dessas postagens. Tem pessoas que passam o dia inteiro aqui e elas resolvem problemas, às vezes, olhando uma mensagem, uma palavra. E é aquela palavra suficiente que ela precisava, sabe? E é por isso que a palavra tem poder, né? Então, por isso que nem tem um vídeo meu, uma live minha, que eu falo da importância de escrever um livro. E nesse livro eu falei bastante coisa nesse sentido, né? Então aqui a gente falou o que, né? Que é o nosso propósito, a nossa mensagem. A gente falou onde, né? Que é onde vocês vão aí realmente publicar, quais plataformas, né? Olha como a plataforma é tão curtinha aqui pra mim e virou um assunto gigante, né? E a gente vai agora para a terceira pergunta, que é o when, que é o quando, né? E o quando que é fácil, gente, ele tá ligado ao tempo. Qual que é o tempo, o prazo que vocês vão levar para resolver esse problema de vocês, essa solução que vocês vão levar através do livro. Aí vocês vão ter que levantar as datas. Na semana passada eu falei que você pode pegar um calendário e colocar em cada dia o que você vai fazer em cada dia. Hoje eu vou fazer uma frase, amanhã eu vou fazer, vou começar, por exemplo, a falar de um outro assunto da minha fase de vida. No outro dia eu vou separar para pesquisar sobre as editoras, sabe? Você tem que ir distribuindo no seu calendário o que você vai fazer. É bacana fazer isso, né? Aí você vai fazer realmente um cronograma com essas datas. E data que você vai começar. Eu até na semana passada falava que a data mais importante é a data final, né? Eu quando fui fazer meu livro eu marquei 3 meses e eu consegui terminar 12 dias antes. Então como é importante você realmente colocar uma data. De início assim parece besteira, sabe? Coloca realmente bem grandão assim na geladeira, né? Pra você ver mesmo, como se fosse um mapinha visual. E aí você vai ficar olhando o tempo inteiro. Aquela data vai te incomodar. Aí vai passar uma semana se não começou o livro ainda. Aí você olha lá a data lá, né? Tá na geladeira. Ai, eu preciso fazer o livro. Então você vai estar relembrando que você precisa começar. E na verdade assim, o começo é difícil mesmo. Não é fácil pra ninguém, né? Mas se você também quiser marcar a data de início, coloca. Olha, eu vou começar tal dia. Eu vou começar nas férias, não, gente. A gente não tira férias, né? A gente desfruta todos os dias. É o ideal, né? Marca realmente. Não, eu vou começar amanhã, então. Tal horário, né? Eu vou buscar um horário. Na semana passada eu falava. Você tem que buscar um horário perfeito pra você aí. Que é um horário que você se sente bem, né? Um horário que você está disposta. De manhã é o ideal porque você tem mais energia, né? À noite, às vezes você tem um pouco mais de tranquilidade, mas o sono já começa a bater, né? Então já fica mais difícil para você começar. Então realmente marcar a data e outra, cumprir o prazo, né? Cumprir de verdade o que você projetou, né? Aqui também você vai poder colocar, se você já tem a data do encerramento do livro, que você vai terminar tudo, você já pode até realmente pensar aí na data do lançamento. Olha, eu vou terminar ele hoje é dia 8. Eu vou terminar ele no dia 8/11 e no dia 10 eu faço o lançamento, ou por exemplo, depois de uma semana se faz o lançamento. O importante é terminar primeiro, fazer as revisões, conferir certinho se está tudo certo, se tem que agregar mais algum conteúdo, né? E não deixar muito, sabe, demorar muito para vocês decidirem sobre isso. Então vocês têm que realmente colocar uma data
e cumprir ela, né? Para que você não fique aí procrastinando ainda mais. E outra, depois que você terminar esse livro, você já vai ter projeto para outros livros. Isso é normal. Porque daí você começa já a ter atualizações de livros. Por exemplo, eu fiz um livro de 3 fases minhas. Eu tenho também a fase da minha infância que eu não fiz. Eu posso também relatar o tempo que eu estava fazendo no ensino médio, ensino fundamental, com mais detalhes, né? E também essa fase nova que eu estou vivendo, posso também já estar colocando. Eu mesmo costumo criar muitas frases. Deus, ele me inspira muito para isso. Eu quero fazer também um livro com as minhas frases, só que as minhas frases elas vão ter explicação daquela frase. Embaixo vai ter a frase, né? A frase, e embaixo vai ter assim um contexto daquela frase, né? Pra pessoa entender por que aquela frase, o que aquela frase tá querendo dizer, né? Então vai ser muito legal. Quero fazer isso também. Tô com mais de 200 frases, acho que até passou já, eu já perdi as contas. 200 era quando eu contava, né? Agora depois eu fiz tantas outras que eu nem parei de contar. Então eu preciso organizar elas ainda e verificar de fato o que eu vou colocar, né? Se eu preciso realmente reformular aquela frase, colocar mais sentido nela, né? Para que não seja uma coisa confusa também, certo? Aqui também vocês podem já programar o aquecimento das suas lives. Gente, vocês não vão poder fugir das lives. Claro, se vocês sentirem assim uma certa dificuldade e querer fazer uma collab com alguém, faça. Mas eu recomendo que vocês comecem sozinhos, por experiência própria. Porque quando eu pensei que ia começar uma collab, eu ficava pensando, eu ficava muito nervosa, sabe? Eu não fiz ainda nenhuma collab, pretendo fazer com certeza. Mas uma collab, de início, eu sei que muitas vezes a conexão começa a travar, a conexão começa a dar alguns probleminhas, e daí você pode ficar mais nervosa ainda, por experiência própria, viu, gente? Então, e sozinha você vai estar falando de boa, tranquilo, sabe? O seu pensamento que vai estar surgindo ali é muito mais tranquilo. Você pode fazer meia hora só, sabe? Mas eu tenho certeza que a meia hora vai ser só como que fala? O comecinho mesmo, sabe? Vocês não vão ter assim, não vão conseguir nem terminar a live, porque vai ser muito bom. A experiência realmente é muito boa. É muito bom estar aqui do outro lado e poder compartilhar aquilo que a gente sabe. Se tiver que chorar, chore, sabe? Tem assuntos que você vai falar, realmente vai sair choro. Nem que você peça uma desculpinha rápida ali, dê uma disfarçada, bebe uma aguinha. Você vai ver, vai bombar de coraçãozinho ali, o pessoal vai começar também a sentir a sua emoção. É básico, tá? Então, mas só precisa ter a primeira. Depois que você tem a primeira, eu tô com essa meta ainda de fazer uma por semana, né? Mas eu pretendo, assim, começar a fazer todos os dias, porque quanto mais live você faz, melhor você fica. Eu percebo muitas vezes alguns vídeos que eu tô fazendo, alguns eu já gravei, pra eu poder lançar aqui também. A minha ideia é fazer vídeos bem curtinhos pra postar, por exemplo, no Reels, né? E bem objetivos pra que realmente ajude vocês, né? E no YouTube também, por enquanto, alguns vídeos curtos, mas também pretendo fazer lives por lá. Ainda não sei se a minha estrutura aqui suporta isso, mas eu vou estar buscando fazer isso também. E é só o começo. Não se preocupa muito com estrutura. Eu preciso estar num ambiente próprio, eu preciso ter um fundo bonito, sabe? Não, o importante é vocês realmente abrir aqui a live, passar a mensagem para as pessoas. Tem muita gente aqui precisando. Às vezes é só uma palavrinha simples que você tem que falar, mas aquela simplicidade atinge o coração. Vocês vão ter essa interação com a pessoa do outro lado. E a pessoa que está do outro lado vai se sentir importante, né? E vai conhecer um pouquinho da sua história, sabe? Na minha primeira live eu conto um pouquinho da minha história, né? Pretendo trazer muito mais coisas aqui. A gente vai se soltando aos poucos, né? Não que você seja obrigado a contar tudo, não. Vocês têm que despertar a curiosidade nas pessoas. Vocês têm que deixar uma pontinha pro outro dia, né? Até as novelas, né? Eles fazem isso, né? Aconteceu alguma coisa lá no final. Eu, graças a Deus, faz muito tempo que eu não assisto isso. Já fui de assistir, mas não assisto muito, nunca mais, né? Televisão aqui a gente quase nem liga, né? Quando liga é um desenho pra minha filha, pra estudar, alguma coisa, né? Agora tem esse projeto da escolinha aí, né, online, que o Jang Edni está promovendo. Então, de vez em quando eu ligo pra mostrar isso aí pra minha filha, né? Pra poder ensinar e educar ela, né? Mas, então, eles têm, no finalzinho, assim, das novelas, eles fazem isso. Eles deixam aquela pontinha de desejo pra vocês quererem assistir mais. Então, é isso que vocês têm que fazer. Eu mesmo, nas minhas lives, eu faço, ó, semana que vem a gente vai falar sobre tal assunto. Isso desperta curiosidade, desperta interesse, né? E outra, vocês têm que buscar entender as coisas, né? Aqui a ferramenta, eu sei que é difícil para alguns, aqui a ferramenta do Instagram, mas tem vários videozinhos que explicam. Eu mesma, antes de eu começar as minhas lives, eu fui buscar no YouTube, por exemplo, coloquei assim, como fazer uma live no Instagram, né?
tem vários tutoriais e eles explicam certinho pra você. Olha, você vai lá, clica no botãozinho de mais, depois você vai escolhe a opção, vai rolando a barrinha de rolagem aqui embaixo, você escolhe a opção aí de lives, aí vai entrar, vai liberar sua conexão, aí você puxa um filtrozinho pra você ficar um pouquinho mais charmosa, né? Eu não sei se até meu filtro não entrou aqui, eu tô sem os meus cílios aqui, né? Então é isso, você escolhe um filtrozinho, sabe? Pra você aliviar um pouco a expressão. E aí depois você escreve aqui no comentário, você vai descobrindo a ferramenta, eu tô descobrindo ainda, sabe? Tem os 3 pontinhos aqui embaixo, você consegue fixar a mensagem, você consegue compartilhar, daqui mesmo você consegue compartilhar o link da live com grupos, né? Aí tem assim, aqui embaixo tem um balãozinho com interrogação, é pra você fazer perguntas. Aí tem aqui na parte do mais, é pra você realmente convidar mais pessoas e você talvez compartilhar uma foto, alguma coisa, essa ferramenta que eu não usei ainda. Aí tem aqui também um aviãozinho pra você compartilhar. Aí a hora que você for compartilhar, essa aqui é uma diquinha essa também. Eu no começo não sabia, na verdade a minha prática não deixava eu fazer isso. Às vezes se você clicar e escolher alguém pra compartilhar, ele vai e já volta, né, já sai. Mas se você apertar ali no enviar e segurar um pouquinho, você consegue selecionar vários ao mesmo tempo. Então eu aprendi isso depois também. Então assim, você vai descobrindo a ferramenta, aí tem um microfoninho aqui em cima, tem o filtro, tem pra você virar a sua câmera, sabe? Você vai descobrindo aos pouquinhos, mas isso é normal, vai ter erro mesmo, sabe? Vai ter as falhas de gravação, né, como o pessoal fala, mas é normal. O importante é que vocês de fato estejam aqui, façam valer a pena, tragam conteúdos aí que ajudem as pessoas, né, que tem muitas pessoas precisando dessa ajuda, né? Então aqui nós estamos aqui no quando. Então é muito importante a data que vocês vão colocar pra tudo, né? Pra tudo tem data, né, gente? Até pra uma criança nascer tem data, né? Muitas mães, muitas vezes, elas querem ter um parto cesárea, né? E aí elas marcam a data, né? Mas muitas vezes acontece disso antecipar, né? No meu caso, foi parto normal. Eu senti, como que diz, né? No meu livro fala bastante sobre isso. Eu achei que ia ser no dia 7 de abril, na verdade foi no dia 8, mas... Até tinha uma colega minha, a gente tava assim com a gravidez igualzinho, mesmo período, sabe? E eu descobri que tava grávida, ela também é Daniela, na verdade, né? Ela descobriu que tava grávida também, e a gente praticamente passou a gestação inteira, assim, uma perto da outra, né? As datas batiam muito. E eu lembro que ela marcou pra ela ter a cesárea dela no dia 9. E nem imaginei que o meu seria a parto normal no dia 8, né? De abril. E aí eu liguei pra ela e falei assim, olha, já nasceu, tá? Como assim? Amanhã eu tô indo aí pro hospital. Eu falei, você tá de brincadeira. Tá vendo? O meu não tinha data e veio bem antes, né? Bem antes do dela. Tinha data, na verdade, no céu, né? Deus sabe todas as coisas, né? Mas é muito importante, de fato, que a gente coloque data, que a gente aí assuma compromissos. Quando você assume um compromisso, você realmente você coloca na sua cabeça assim, nossa, eu tenho que fazer aquilo. E aí o seu cérebro fica ali o tempo todo te cobrando, né? Nossa, você precisa fazer aquilo. Lembra que você combinou de fazer um livro? Né? E data você marcou, chega, né? Então aqui nós estamos na terceira pergunta. A gente vai para a quarta pergunta agora. Pra nossa live não ficar tão longa. Acho que já tá passando da hora, né? Então aqui no caso seria o why, que seria o porquê. Qual o motivo que vocês vão estar fazendo o livro de vocês? Qual o problema que vocês vão estar resolvendo? O que vocês querem atingir aí, né? Qual que é a proposta do livro de vocês? Vocês querem levar, por exemplo, alguém a conhecer sobre finanças? Vocês querem, por exemplo, que algumas pessoas alcancem metas por causa de alguns passos que você conhece e você vai colocar no seu livro? Você quer, por exemplo, colocar... no caso seria o motivo do seu livro aqui, né? Você quer colocar, por exemplo, alguma coisa profissional, algum assunto profissional no livro de vocês? Então assim... eu quero curar as pessoas, quero que elas sejam curadas por causa de um trauma que eu tive essa experiência, então eu quero que elas passem por esse processo de cura através da minha história. Então seria o porquê aqui, bem simples, assim, até onde que vocês querem levar o leitor de vocês, né? Vocês querem levar o leitor de vocês a refletir algum assunto? Seria o porquê, tudo aqui no porquê. Eu orientar alguém sobre alguma coisa, eu tenho no meu livro, ele fala muito sobre a minha gestação, né? Porque como me tornei escritora particular de Deus, como me tornei mãe e escritora. Então são 3 fases que eu passei, né? A fase que eu conheci meu esposo, que depois eu casei.
A fase que eu tive minha filha, que né, foi minha gestação, e a fase dos meus estudos e atual, né, que no caso eu também estou estudando ainda. Então, é o porquê da fase da vida de vocês, né? Por exemplo, vocês querem que alguém reflita sobre algum assunto que você viveu na sua vida e que você vai ajudar essa pessoa. Então, assim, por que eu falei da gestação? Porque lá tem várias dicas que eu passei pela minha gestação e eu quis registrar isso no meu livro, que foram fundamentais para eu poder viver os 9 meses aí tranquilamente, né? E descartando várias coisas aí que as pessoas vinham falar pra mim, ó, você vai passar por isso, a sua pele é inchada, o seu rosto vai ficar inchado, você vai engordar tantos quilos. Foi tudo mentira, gente. Eu quebrei tudo caí tudo por terra. Então eu fiz questão de colocar vários assuntos assim no meu livro. Eu pretendo fazer um outro livro desse assunto mais aprofundado, com outras dicas, com muito mais dicas do que eu já dei nesse. E no caso seria voltado só pra isso mesmo, né? Pras mães, pra essa questão da maternidade, que é muito importante. Até porque o meu próximo livro ele vai ser sobre a educação dos filhos, né? Como eu estou educando minha filha. Não tem sido fácil, eu tenho passado por várias tribulações, mas eu tô registrando vários momentos aqui que têm sido fundamentais. Pensa uma criança de 2 anos, ela ser praticamente independente dentro de uma casa, sabe? Ela faz todas as coisinhas dela. Muitas vezes, essa semana mesmo, ela não queria nem que eu colocasse roupa nela, né? Ela já quer colocar a roupa que ela quer, sabe? Sozinha. Então, a gente tá passando por essa fase. A gente passa por várias fases, né? Por isso que vocês têm que escolher realmente a fase de vida de vocês que vocês querem colocar no livro. Muito importante. Eu recomendo que comece pela autobiografia mesmo, para que vocês passem por esse processo de cura, certo? Então, basicamente é isso, porque né, é o motivo do livro de vocês. O que vocês querem alcançar com ele, né? Aí vamos aí pra quinta pergunta, que é o who, seria o quem. Esse quem, no caso, seria quem vocês querem atingir. Vocês querem falar para públicos adultos, infantis? Vocês querem falar para mamães, né? Para um público profissional, para empresas? E aqui também no quem eu coloquei os responsáveis que vão estar fazendo o livro de vocês. Quais seriam, por exemplo, as pessoas que vão se envolver com o projeto de vocês? Qual que vai ser, por exemplo, o diagramador que vai fazer toda a estrutura do livro de vocês? Vai diagramar todos os textos e organizar para que ele seja compatível para ter no livro. Estruturar certinho pro livro. Quais seriam, no caso, as pesquisas que vocês vão ter que fazer, vai estar relacionado tudo a isso. Eu vou pesquisar qual vai ser o diagramador, tudo encaixa no quem, tá? Quem vai fazer realmente aí o processo editorial do meu livro, quem que vai fazer a revisão, quem que vai fazer a transcrição se eu, por exemplo, não for fazer a escrita direta. Eu não precisei de transcritor porque eu mesmo fiz tudo. A única coisa que eu precisei foi de um diagramador. O resto eu fiz tudo, capa, tudo, né? Inclusive a capa foi pelo Canva, foi bem simples de fazer e rápido. Mas tem pessoas que querem fazer um pouco mais detalhado, então daí ela busca pessoas profissionais, né? Aí tudo tem um valor, né, gente? Tudo tem custo, né? Você quer atingir criança? Eu quero falar sobre educação das crianças, eu quero viver, por exemplo, alguém aí que, por exemplo, trabalha em creche, tem experiência demais com crianças, ela pode relatar todos os momentos que ela viveu na creche, por exemplo, né? Com todas as crianças que ela passou e, claro, evitar também de expor muitas pessoas, né? Buscar ser assim sucinto e não ficar muito expondo as pessoas, se possível, né? Agora, se você sentir vontade de colocar, tranquilo, e não vai ter erro nenhum também. Então, assim, quem são as pessoas que vocês vão alcançar e quais são as pessoas que vão estar envolvidas com o projeto de vocês, tá? E aqui também encaixa a parte de divulgação. Quem que vai divulgar o livro de vocês ou vai ser vocês mesmos? Vocês podem estar pedindo a ajuda de alguém para divulgar, né? Eu mesmo, tem muitas pessoas que eu conheci aqui que fez os livros, né? Eu ajudo a divulgar, sabe? Eu coloco nos meus stories, eu coloco lá indicando, né? Isso ajuda muito. Então, assim, você pode pedir para essas pessoas, olha, me ajuda a divulgar o meu livro para alcançar mais pessoas, né? Só que essa parte de divulgar, só vai conseguir ter ela quando você realmente já tem uma capa, por exemplo. Aí você faz um mockup, se você for só um livro digital. Você faz só o mockup, tem esse recurso no Canva. E tem alguns sites que fazem também. Você pega a imagem, joga lá e ele transforma naquele desenho do livro. Que fica muito legal e dá aquela experiência bacana para os leitores, certo? Basicamente, essa parte aqui do quem é isso, tá? Então são várias questões que vocês têm que pesquisar. Vai de muita pesquisa. Os contatos que vocês têm aí, busquem entrar em contato com essas pessoas. Essa semana mesmo eu estava entrando em contato com algumas editoras aqui pelo Instagram mesmo, fazendo alguns orçamentos,
porque eu pretendo realmente ter o meu livro físico. Tem muitas pessoas pedindo meu livro físico e eu já tô me sentindo assim, essa necessidade realmente de ter ele para entregar nas mãos das pessoas. Eu mesmo particularmente sou fã do livro físico, não do digital. Tem milhões de livros digitais e muitas vezes eu leio realmente o que está do meu lado, né? Que tá mais prático. Eu não preciso de energia elétrica para poder ler um livro. Eu não preciso depender de um celular que às vezes acaba a bateria, né? Às vezes a gente se surpreende com isso. Então o livro ele realmente traz o físico, né? Ele traz essa experiência de contato. Sabe, você tem aquele contato com o livro, é sensacional. Eu mesmo às vezes até cheirava o livro, sabe? Você sentia o cheirinho do livro novo, né? Então você tem essa experiência. Às vezes o autor, ele mandou autografado, sabe? Ele colocou uma dedicatória pra você. Nossa, é sensacional. Não tem nem assim palavras pra explicar, né? É muito gostoso. Então aqui é o quem, certo? Aí a gente vai pra quinta pergunta, que é o how, que é o como. O como aqui eu coloquei seria todo o processo que você vai ter que passar pelo seu livro, quais são as etapas, as atividades. Ó, essa ferramenta eu também pode encaixar como que você... eu utilizei a 5W2H, que foi uma ferramenta que me ajudou a estruturar todo o processo do livro, né? As atividades que eu tive que fazer pesquisa na internet para saber quais as ferramentas que eu ia usar. Então tudo é o como aqui, né? Como que funciona o processo editorial, né? Como que as pessoas aí fazem, se vai ser editora tradicional, se vai ser independente, tudo que encaixou na sua pesquisa pode entrar aqui como, né? Ou se você vai ser um autolançamento, no caso meu, eu mesmo lancei ele, não precisei assim de uma editora ou de um terceiro para fazer esse lançamento. Aqui também pode encaixar a logística. Se você tiver um livro físico, você vai ter que ter uma logística. Como que se você vai entregar esse livro? Vai ser pelos correios? Vai ser por uma transportadora, né? E também a gente pode encaixar aqui qual a forma de precificação você vai usar. Você vai ter que pesquisar como que você vai precificar o livro de vocês. Obviamente que vocês vão colocar valor, né? Não, meu livro tem muito valor para mim. Então vocês já vão começar a pesquisar como que você pode precificar ele. Qual o valor realmente? Depois vai entrar aqui no quanto também, né? Como que vocês vão precificar ele, né? Vocês vão, por exemplo, eu gastei 50 dias para fazer o livro. O meu livro tem 600 páginas. Olha que ânimo, né? Tem 600 páginas. Eu gastei horas e horas no computador. Então, assim, vocês têm que pensar em tudo isso para precificar, tá bom? Entrar aqui no como. Como precificar. Quais os canais? Eu vou utilizar o WhatsApp, eu vou utilizar o Instagram, eu vou utilizar o Facebook, eu vou utilizar o boca a boca, né? Eu vou utilizar o porta em porta. Eu vou sair na minha cidade, comunicar as pessoas. Como que vai ser os canais aí que vocês vão estar utilizando, tá? E vai ser livro físico? Vai ser livro digital ou vai ser os dois? Tá? Então sempre tá bem definido tudo isso. Pesquisar, gente. Pesquisar muito. Eu, sinceramente, eu não pesquisei muito pro meu livro, porque eu queria muito fazer o livro logo. Então muita coisa eu não deixei de pesquisar. Eu acabei pesquisando, na verdade, contatos. Pessoas que me ajudaram, deram algumas dicas simples que precisou, assim, pra mim dar aquela, sabe, desbloqueada mesmo. Por isso que eu tenho essa necessidade de trazer esses assuntos aqui, para que vocês sejam desbloqueados também e não tenham dificuldade de começar, tá? Então pesquisar bastante. No como também vai entrar. Quais são os bloqueios que vocês têm que limitam vocês a escrever um livro? Como que vocês vão fazer para resolver isso? Eu vou pegar alguém e vou conversar com essa pessoa e vou contar um pouquinho da minha história e essa pessoa vai me ajudar a sair, pelo menos começar o primeiro parágrafo. Aí vocês podem usar um ghostwriter, que é um escritor fantasma. Vocês vão se tornar autores, mas não escritores, né? Não significa que você, autor, tem que ser escritor. Então você pode realmente contar a sua história para alguém, essa pessoa vai estar transcrevendo, né? Assim como vocês estão assistindo a live, vocês provavelmente estão escrevendo alguma coisa no caderno, o que está chamando a atenção de vocês é uma transcrição que vocês estão fazendo. Então vai ser mais ou menos isso. Tem pessoas que gravam uma história, contando a história, e enviam a gravação para esse ghostwriter, que é o escritor fantasma, e ele vai transcrever tudo. Depois ele vai organizar as ideias. Eu ainda não fiz isso, gente, de transcrever o livro de alguém, tá? Mas eu vou passar por essa experiência em breve, com a minha mentoria, vou ajudar o pessoal. Quero muito passar por essa experiência para ter realmente isso aí para ofertar. E porque eu sempre fui escrever muito. Eu tô com os cadernos aqui, esse aqui é um caderno que eu uso para as minhas mentorias. Ele é bem grosso, tá quase acabando já, acho que ele dá umas 20 matérias aqui. Esse é um caderno, eu tenho 3 desse. Então assim, eu escrevo muito.
Então, no caso, eu estando com a pessoa, eu vou estar escrevendo pelo computador para ir mais rápido, né? Ou também usando aquele recurso de voz, né? Reconhecimento de voz. Dá pra usar também. Só que eu não recomendo muito porque ele dá muito erro, sabe? Quando você fala uma palavra, ele digita outra. Talvez para dar uma adiantada. Talvez o áudio do WhatsApp ou algum áudio do celular é mais prático. Porque daí você vai escutar certinho o que a pessoa falou e você vai poder estar digitando, você vai e volta o áudio e escreve. Tem todas essas formas. Boa noite, Stephanie. Tem todas essas formas que vocês podem estar utilizando, é muito simples, não tem segredo, é realmente colocar ali o coração, a mão e o papel para funcionar. Ó, essa foi nova, esse é um código novo aí. Certo, gente? Então, o como ele entra aqui? Vocês vão pesquisar tudo. Como que vocês vão fazer tudo isso? Qual que é o processo que vocês vão ter que passar para poder ter o livro de vocês, tá bom? E a gente vai para a sétima, que é o how much, que é o quanto. Aí vocês realmente vão falar aí, qual a quantidade de livros que vocês vão querer, se vai ser físico, por exemplo. Eu vou querer fazer 100 livros. É só 10 livros aqui pro pessoal da minha casa, pro pessoal do meu bairro. Qual que é o custo que vocês vão ter com isso? Vocês vão calcular tudo aqui. Aí aqui vocês vão também ver os gastos de vocês, realmente, né, para poder chegar nesse valor da precificação. Quanto que eu vou cobrar por ele? Quanto que eu cobraria por um livro, por exemplo, assim, qual a importância que você dá para esse livro? E vai estar ligado realmente com esse valor, né? Porque senão você fala assim, eu fiz um livro de 600 páginas, que eu fiquei 50 dias sem dormir para escrever ele, eu vou cobrar 10 reais? Aí não, né, gente? É demais também, né? Então, assim, vocês têm que realmente se valorizarem, colocar valor no livro de vocês. E, óbvio, se vocês fizerem um pré-lançamento, vocês podem colocar um valor um pouquinho mais baixo, mas já um valor que já seja, assim, que demonstre autoridade para vocês. Depois desse pré-lançamento, vocês já podem colocar um valorzinho um pouquinho maior. E aí, futuramente, se vocês quiserem fazer algumas promoções, vocês fazem. Vocês diminuem, de tanto para tanto. Por exemplo, quem comprar o meu livro hoje, concorre a uma mentoria. Porque se você fizer o livro, você vai passar por essa experiência e todo o processo de escrever o livro. Possivelmente, você vai querer ensinar como você fez. Tá? Que nem no caso na minha mentoria, eu vou ensinar como eu fiz da minha forma simples. Mas que já vai dar o arranque para vocês, porque a minha ideia realmente é desbloquear aqueles que estão realmente parados, aqueles que estão querendo começar e não sabem como começar, e pra gente poder um ajudar o outro, né? Até porque somos todos irmãos, né? E a gente precisa realmente se ajudar. Basicamente é isso. Aqui vocês vão pesquisar quanto que as editoras estão cobrando aí para fazer todo o processo editorial. Se vocês forem usar realmente só a editora. No meu caso, agora eu tô pesquisando para eu poder fazer o livro impresso. Então, assim, todos os gastos com a impressão, eu tô pesquisando também, né? Quanto vocês vão gastar com os revisores, se é que vocês vão querer ter revisores ou não. É ideal que tenham, porque é para corrigir todas a linguagem do seu livro, tem alguma coisa que ficou coloquial ali, que talvez não encaixou bem. A parte da gramática, né? Então, corrigir certinho, fazer o seu texto ter sentido. Então, tudo isso vai ser passado por os revisores, né? As provas, né, que eles falam, né, prova de revisão, quanto você vai gastar com diagramador, né, que talvez também tenha um valorzinho aí para gastar. E todos os envolvidos aqui, vocês vão ter que calcular esses valores para vocês realmente terem noção. Será que é viável fazer esse mês? Será que é viável fazer o mês que vem? Mas a mensagem vocês já conseguem fazer, tá bom? A mensagem vocês já conseguem ter. E não tem gasto, porque é só vocês realmente, o suor de vocês que vocês vão estar gastando, né? Vocês vão colocar realmente o coração e a mão aí, né, com a caneta e o papel para funcionar. Então aí não tem gasto nenhum, mas vocês vão gastar um pouquinho de energia para tentar lembrar realmente a história de vocês, para tentar lembrar o que realmente... Vocês vão começar a viajar, porque cada vez que vocês escreverem, vocês vão entrar cada vez mais dentro de vocês, assim, e falar, nossa, eu tô tentando lembrar de uma história, mas não tá vindo muita coisa. Mas depois, aos pouquinhos, vai surgindo as ideias, vai surgindo realmente o assunto, o tema central, né? O meu título do livro mesmo, eu fiz no finalzinho. Eu não sabia qual seria o título do livro. Aí eu comecei a pensar certinho, né? Aí Deus foi me falando algumas coisas e aí surgiu. Não se preocupa ainda, tá? A não ser que você queira já começar com a estrutura, com um esboço, né? Como a gente aprende no PLD. Começar com um esboço, já ter, por exemplo, os capítulos, o assunto central, o subtítulo, né? Eu não fiz dessa forma que eu achei que me bloqueou. Então eu fiz ao contrário. Eu comecei por trás e cheguei à frente, né? Deu certo, mas vai depender de cada um.
Se você não se adaptar com essa metodologia, a gente pode fazer uma outra. E a ideia realmente é testar, né? Mas aqui não falei, a ideia realmente é trazer vocês aí à tona nesse sentido de buscar essa cura interior, buscar realmente transmitir uma mensagem que só você tem, né? Deus, ele colocou a mensagem exclusiva dentro de cada um de nós e só você tem a chave, e essa chave só depende de você virar. Quando você virar ela, muitas outras portas se abrirão, porque realmente é libertador, é curativo, e Deus, ele faz dá tudo certo, gente. E você não vai conseguir parar de escrever mais, é muito gostoso. Cada vez mais você vai querer escrever, você vai querer falar, olha, agora eu quero falar sobre tal assunto que eu vivi, eu quero falar sobre um assunto do meu trabalho, que eu tenho experiência profissional, e assim por diante, né? Praticamente aqui no quanto é isso. Vocês vão pesquisar o design na capa do livro, quanto vocês vão gastar. E olha, sério mesmo, quem é PLD do Programa de Liberdade Digital, que somos nós aqui, muitos que estão aqui com certeza é do PLD, é do mentor Pablo Marçal, tem muitas pessoas aqui nos grupos que estão, assim, querendo ajudar. Tem muitas pessoas que realmente faz até um design para você de graça, sabe? Ou cobra um valorzinho um pouquinho mais acessível. Tudo vai de pesquisa e de você pesquisar e perguntar para as pessoas, tem alguém aí que está disponível, tem alguém que está fazendo tal trabalho? E aí a gente vai conseguir essas pessoas, né? Eu mesmo pretendo fazer parcerias com algumas pessoas, tá um pouco complicado ainda, porque muitas pessoas estão cobrando valores altíssimos e não é essa a minha ideia no começo. Essa minha primeira mentoria, ela tá sendo gratuita, os privilegiados que aceitaram a minha proposta, eles vão ter tudo gratuito, eu vou dar o máximo que eu puder. E as próximas daí a gente já vai ter que monetizar, porque realmente vai surgir muitas outras situações que a gente vai ter que abordar. E aí eu vou testar o meu método, né? Se ele der certo, se Deus quiser, ele vai dar certo, né? Já deu certo. A gente vai avançando, né? Cada vez mais a gente pretende avançar, porque a gente vai iterando, né? Melhorando a cada dia. Então, cada turma que a gente vai pegar, e outra, dessa turma que a gente tá agora, quem sabe não sai um revisor, quem sabe já não sai, a gente faz parcerias, quem sabe não sai um designer aí dentro, ou um diagramador e assim por diante. Então, um vai ajudar o outro. A ideia realmente é levar a mensagem para o reino, evangelizar e trazer as pessoas para Deus. Essa é a maior importância que a gente tem que ter aqui. Até aqui, gente, vocês têm alguma dúvida? Foram 7 perguntas, né? A gente já está finalizando a ferramenta. Hoje eu não pretendo esticar muito, né? Porque as outras aulas têm sido muito longas e a gente tem muito mais assuntos para falar, né? E aqui, assim, pesquisar bastante, perguntar para as pessoas se tem alguém disponível, de fato, que pode estar realmente dando um apoio pra gente, né? A mentoria, inclusive, eu acredito que vai ter muita gente que vai se ajudar. Vai ser uma experiência bem legal e é uma experiência nova pra mim também, né? Eu já fiz uma mentoria para uma pessoa recentemente, foi individual, mas assim, eu senti assim que talvez fosse um pouco mais cansativo, então em grupo é legal, porque a gente vai estar compartilhando ideias com outras pessoas e vai ter essa interação, e a partir dessa interação pode surgir muitas outras ideias. Então assim, vai ser inclusive uma das ferramentas que eu quero trazer aqui é o brainstorming. Muitas pessoas falam, né, brainstorming, que é a chuva de ideias, ou como diz no interior, toró de parpite. Não sei se vocês já ouviram falar assim também. É uma ferramenta, inclusive eu pretendo trazer uma live só para falar do brainstorming. Então eu tenho certeza que nesse dia as cabecinhas vão estourar aqui na live. Vai ter muitas ideias. Ela é uma ferramenta e também tem uma estratégia para usar ela, tá bom? Eu pretendo trazer ela também, vai ser em breve. Se preparem aí que tem muito conteúdo por aqui ainda, tá? Então assim, os nossos desbloqueios, até marquei aqui do lado. Os nossos desbloqueios, eles acontecem quando a gente começa a desbloquear outras pessoas através do nosso livro, né? Então assim, quando vocês escreverem, vocês vão ser desbloqueados e vocês vão desbloquear outras pessoas, né? E aí vocês vão mudar a mentalidade de vocês vão ter assim um novo discurso, né? Novas emoções e novos comportamentos. E assim, vocês vão assim sentir assim uma ajuda muito grande de Deus, um apoio muito divino mesmo, sabe? Do lado de vocês, e vai ser muito importante. Outra coisa que eu ia falar também pra vocês é que tem uma mensagem. Deixa eu ver aqui, aconteceu aqui. Pera aí. Então, tem uma passagem que fala assim, aqui no passagem, né? Uma mensagem que eu tenho aqui. Lembrar, gente, que não é sobre vocês, é sobre Deus, é sobre Ele, né? Sobre quem Ele é, a fonte. Então, assim, a mensagem que vocês vão passar realmente é para vocês atraírem as pessoas para o reino de Deus,
né? Então essa é a importância aqui da escrita, né? Nós estamos todo mundo com o mesmo propósito, a gente pretende realmente trazer as pessoas para ter esse autogoverno, para governar mesmo sobre si, sobre as suas casas, né? E essa nossa mensagem, ela é curativa, ela é poderosa, a palavra tem poder, né? Aí eu trouxe uma frase para vocês de um livro que eu tô lendo, acho que ele não tá aqui comigo, Cresça 1% ao dia, deixa eu ver aqui, do Fernão Battistoni, acho que é isso, Fernão Battistoni. E aí dentro desse livro dele, ele fala do Thomas Edison. Quem foi Thomas Edison? Ele simplesmente criou a lâmpada depois de 1000 tentativas. Se ele, que era tão inteligente, criou a lâmpada depois de 1000 tentativas, quem somos nós para não tentar pelo menos uma vez, né, gente? Então, a frase que ele fala é assim, uma das frases, né? Ele fala bem assim, a maior falha das pessoas é que elas desistem antes de saber quão perto elas estão de realizar seus objetivos. Então imagina só, é a mesma coisa de você estar pendurado numa corda e você ter medo de soltar aquela corda sabendo que você só tem 1 metro ou, sei lá, alguns centímetros de distância para você cair. Então é mais ou menos isso, vocês têm que se lançar, vocês realmente têm que não desistir no meio do caminho e vocês estão perto do objetivo de vocês. Só falta mesmo assim vocês se lançarem, realmente assim se posicionarem aqui no Instagram. Eu sei o quanto é difícil posicionar, eu tive essa dificuldade e depois que eu comecei eu senti muita diferença e foi muito bom pra mim, tá sendo, viu? Porque é curativo, é libertador e vocês vão sentindo aos poucos essa libertação, essa liberdade de vocês. Então é muito gostoso e vocês precisam realmente se lançar, tá bom? Outra frase dele também fala assim, que o sucesso, ele é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Por que eu tô falando isso pra vocês? Algumas vezes eu falei aqui, né, que a minha escrita... Boa noite, Ana. A minha escrita, ela tá dependendo muitas vezes da minha inspiração. É mais ou menos assim, tem dia que você acorda meio sem vontade de escrever. Aí você fica esperando a inspiração, que é 1%, né? Aí você fica esperando ela e não vem nada. Daí você vai ficar fazendo o quê? Você não vai produzir, né? Aí você vai ficar esperando ela, a inspiração não vem. Então assim, se vocês usarem o 99%, imagina eu, que o 1% que eu tô usando de inspiração tá saindo muito conteúdo bom, se imagina se eu usar os outros 99% para produzir mais conteúdo, para produzir de fato mensagens curativas e libertadoras. Vai ser poderoso demais, né, minha gente? Então a dica de hoje é essa, para que vocês realmente comecem, não tenham medo do processo, saibam que cada vez que vocês forem de fato desbloqueando, vocês vão estar desbloqueando mais pessoas ainda junto com vocês, sabe? Hoje mesmo me veio uma cena muito forte, eu tava conversando com meu esposo, e a gente tava conversando assim, com uma conversa um pouco mais firme, né? Pra alinhar alguns propósitos aqui dentro de casa. E aí veio pra mim uma cena de um dominó caindo, né? E aí sim, aquela fileira de dominó caindo até chegar no primeiro. Daí quando chegou no primeiro, veio pra mim assim, você vai deixar ser derrubado por esse monte de dominó que tá vindo? Ou você vai se manter de pé e você vai levantar um por um novamente? Interessante, né? Porque é assim que eu me vi aqui na rede social. Eu sou aquele primeiro dominó parado, que tá lá na frente, conduzindo, fazendo uma liderança e levantando cada um daqueles dominós que caíram atrás. É mais ou menos assim que eu sinto. Então eu acho que essa cena que Deus colocou na minha frente, eu ali conversando naturalmente, assim, né? É como se fosse um flash na minha frente mostrando essa cena. E aí dessa cena Deus me mostrou isso. Deus me deu essa passagem, essa mensagem. Você é aquele primeiro dominó que está de pé, liderando e está levantando cada um dos outros dominós que caíram atrás de você e muitas vezes estão destruídos, muitas vezes eles estão quebrados, muitas vezes eles se feriram no meio do caminho do percurso, porque quando um dominó bate no outro é uma batidinha, né? Então vai que, por exemplo, são pessoas, quantas pessoas, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, quantas pessoas elas não ficaram no meio do caminho, porque muitas vezes alguém deixou de enviar uma mensagem, alguém deixou realmente de instruir alguém aqui na internet. Eu sei que agora, nesse exato momento, tem muitas pessoas que estão ao vivo também. Cada um está passando a sua mensagem, né? Vocês estão aqui. Cada um está recebendo o que merece. Cada um está recebendo o que está buscando.
Cada um tá recebendo o que Deus tá colocando no coração de cada um. Um exemplo, eu tô falando aqui. Eu vou falar tudo que tá vindo, tá, gente? Às vezes Deus ele começa a colocar coisas pra mim e eu preciso falar. Vai que de repente eu tô falando alguma coisa que seja muito importante, que vai restaurar a vida de vocês. E aí surge algum empecilho que faz com que vocês saiam da live e vão pra outro lugar. E aquele momento que você saiu poderia ser a cura definitiva sua de algum problema que você está vivendo. Eu falo porque eu já passei por isso. Quantas vezes eu saí de uma live e entrar numa outra e eu perdi aquele momento que podia ser o meu restauro, que podia ser mesmo aquele momento que eu ia voltar ao meu equilíbrio emocional, que eu ia poder fazer uma recuperação na minha casa da parte financeira, que eu sei que tem muitos casais aí, famílias que estão se quebrando por causa da questão financeira, situações que estão vivendo do dia a dia, sabe, o cansaço do dia a dia, o estresse, né? É muito cortisol sendo liberado o tempo todo, sabe? Você fica aquela exaustão. Então, o que acontece? As pessoas, elas muitas vezes perdem as oportunidades. É essa palavra, hein? Elas perdem as oportunidades. Por quê? Porque elas não estavam no local certo. Elas não estavam no ponto certo. Eu mesmo, quantas vezes eu ia pra faculdade, eu chegava no ponto do ônibus, eu perdi o ônibus. Era muito triste saber que eu tinha só aquele horário para ir até a escola, até a faculdade, que é a cidade vizinha da minha cidade, e eu perdia. Imagina que desespero, né? E eu tinha, por exemplo, vamos dizer que tem uma prova, e eu chegava atrasada, eu tinha que pedir socorro para alguém, me leva para a escola, me leva para a faculdade, e daí naquele horário, talvez o pessoal tava todo mundo ocupado, meu esposo estava trabalhando, né? Eu ainda não tinha minha filha ainda. E você imagina que desespero. E aí chega aquele momento que você tá chegando até o ponto de ônibus, né? Você já saiu um pouco atrasado, por exemplo. E aí você vê o ônibus passando. Nossa, é mais triste ainda, né? Porque quando você chega no ponto de ônibus e o ônibus não passou, você fica com a esperança que ele vai passar. Mas de repente o horário começa a passar e você olha assim, não, já passou, não é possível, né? Daí não é tanto, mas imagina você ver o ônibus passando e você perdeu a chance de você entrar nele e você chegar no horário certo, no local que você precisava. É mais ou menos isso. Então, essa mensagem que eu queria deixar pra vocês hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta. Aqueles que tiveram dúvida, voltem e depois assista. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram. Ela vai ficar salva e vocês podem realmente depois rever ela certinho, anotar mais coisas. Depois também eu coloco na legenda algumas coisas que a gente falou aqui. Eu coloco alguns... Boa noite, Luna. A Vanessa que entrou aqui. Depois também eu coloco algumas informações na legenda, vocês podem estar também consultando. Para aqueles que estão na mentoria, vão receber os resumos que eu tô fazendo desses dias. Pretendo fazer uma coisinha bem legal para vocês aí, tá? E tudo que tá vindo aqui, gente, tem coisa que talvez eu nem lembro amanhã, sabe? Então, Deus tem colocado muito assim pra mim. Faz o conteúdo, quando a sua cabeça tá fresca, você tem aquela memória para lembrar tudo aquilo. Então já aproveita e já faz, descarrega tudo no papel. Porque pode ser que amanhã você não lembre o que você falou, você não lembra o que você escreveu. Assim eu tenho feito. Por exemplo, se você tá num dia e surgiu de repente uma passagem, uma palavra que alguém falou, ou chegou alguém de fora e falou alguma coisa, corre e anota, porque depois você não lembra mais. É muita informação, né, aqui na rede social. E aí você fica perdido, aí você fica buscando, nossa, que palavra que foi aquela que me falaram? E você não lembra mais. Eu tenho certeza pra vocês que tem muitas pessoas que vão passar por aqui depois, eles nem vão entrar na live, porque na live, assim, que no caso vai estar gravada, vai ver, por exemplo, nossa, deu 1h30 de live, de 1h20 de live, eu não vou assistir tudo isso. Eu espero que retenham o recurso pra acelerar um pouquinho os vídeos, né, porque com a correria do dia a dia não é o ideal, né, gente, porque você confunde o seu cérebro, né. Mas tem alguns vídeos, eu não fazia isso antes, eu comecei a fazer depois que eu vi que os meus dias começaram a ficar um pouco mais corridos. Aí eu comecei a acelerar os vídeos, eu coloco 1.5x pra poder ganhar mais tempo. Às vezes eu quero pra fazer 1 hora, eu faço em meia hora, não é o ideal. Mas mesmo assim, tô anotando, pegando as informações. Se eu sentir dificuldade, eu volto o vídeo, eu paro, eu pauso, né? Como eu falei, não é ideal, mas é bom porque você não fica com aquela sensação, vou ter que ficar 1 hora, né? É muita coisa. Por isso que eu falei pra vocês, optem por assistir tudo ao vivo, sabe? Marque realmente compromisso, assim, não, eu preciso assistir porque ali tem algo importante que eu vou aprender, tem algo importante que eu vou compartilhar com outra pessoa, então é muito legal, vocês podem sentir, assim, muita diferença no dia de vocês. Deus, ele fala o tempo todo, só basta que você realmente aceite o que ele está falando.
Que nem eu falei aqui, tem umas dicas que eu coloco aqui no Instagram, né? Realmente leia a Bíblia, pegue um versículo aí, coloque em prática. Não precisa ser muito, gente. Até hoje eu passei uma mensagem, que foi uma mensagem que surgiu assim no meu dia, né? Foi um código pesado, né? Você tem tomado uma pílula por dia ou você tem tomado uma caixa de medicamentos de uma vez só, né? Então se você... a gente sabe que a gente tem que tomar um remédio, você toma, por exemplo, uma pílula. E aquela pílula é suficiente. Boa noite, Ana Paula. Aquela pílula, ela é suficiente para que você, durante aquele dia, você seja realmente, passe por aquele processo de cura de alguma doença, de alguma enfermidade que você está vivendo. Agora, se você tomar uma caixa inteirinha de remédios, com tantas 30 pílulas que seja, você vai se matar, com certeza, né? Ou você vai complicar a sua vida, né? E aí se torna um veneno, né? A pílula, que ela é única para você tomar naquele dia, era a sua cura, né? Era o seu restauro daquele dia. De alguma doença, tem muita gente que toma remédio para pressão, né? Que eu sei, para diabetes e tudo mais. Então, se você toma uma caixa de remédio tudo de uma vez só, gente, aí já dá outro efeito, né? Aí já se torna um veneno de fato. Então é basicamente isso, essa mensagem que eu tinha colocado hoje no Instagram. E aí eu aliei com outras coisas, né? Falei, realmente, você tem assumido o autogoverno? Você tem realmente aí administrado a sua vida como tem que fazer, por exemplo? Você tem que administrar ela, né? Você tem governado a sua casa? Você tem, assim, estado atento aos seus filhos, o que eles estão assistindo? O que eles estão ouvindo? Porque enquanto você está trabalhando aqui na rede social, os seus filhos estão fazendo o quê? Né? Você tem dado tempo de qualidade para sua família? Essa semana mesmo eu tive vários momentos de desfrute aqui na minha casa, né? Por mais que estava assim a vida corrida, eu busquei estar com a minha filha, sabe? A gente comprou uma mesinha que ela tá com 2 anos e 5 meses, né? E assim, ela usa muito, ela gosta muito de lápis, caneta, papel, livro. Por que será? Porque eu tô sempre ali com o meu livro, com a minha caneta, né? Sempre tô usando o celular, porque a gente tá aqui acessando o Instagram, tudo. Mas a gente não dá o celular pra ela, né? E ela gosta muito dessas coisas, sabe? Manuais, né? E pra eles é muito bom, porque eles vão trabalhando o cérebro, a mente, né? Eles vão aprendendo, vai tendo aqueles movimentos finos, né? Por exemplo, você vai pintar um círculo, a criança começa a fazer uns riscos assim, fora do padrão, né? Então ela começa já a ter um pouco mais de coordenação. E ali já começa, essa semana mesmo eu vi que ela começou a pegar, por exemplo, a caneta, ela pegou assim certinho. É assustador, como pode? 2 anos e 5 meses já tá fazendo isso, né? E livro, muito fácil. Ela pega a minha Bíblia e traz pra mim ler pra ela. É assustador. Por quê? Porque ela vê a gente fazendo, ela vê a gente movimentando. Então, assim, a sua experiência, o seu desenvolvimento na sua casa, ele espelha nos filhos. Se o seu filho tá olhando você falar palavrão, ele vai falar palavrão. Se o seu filho vê você brigando, ele vai querer brigar, né? Ou vai, por exemplo, querer brigar na escola, ou vai, por exemplo, começar a lutar com a casa dele quando ele for embora, se for um menino ou uma menina, quando ele tiver a família dele, vai ser uma guerra só, entende? Então, assim, o que você tem feito hoje vai espelhar no desenvolvimento do filho de vocês, né? Nos filhos. E realmente a nossa família é uma maior riqueza e muitas vezes tem sido deixada de lado por conta das nossas fraquezas, né? A gente não tem se cuidado tanto. Isso, é isso mesmo, criança puxa a inteligência da mãe. As mães são muito inteligentes, né? Deus, ele deu essa nossa inteligência pra nós, a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a gente consegue ter realmente o sexto sentido, né? E a gente precisa realmente trazer o equilíbrio pra nossa casa. Eu mesmo tinha muitas vezes que eu sofria com isso, sabe? Às vezes eu tava nervosa, estressada, e eu vi que isso interferia na movimentação da minha casa. Às vezes a minha filha não queria dormir direito, sabe? Ela queria amanhecer acordada. Aí depois que eu comecei a voltar ao equilíbrio, começar a ter o autoconhecimento, eu percebi que realmente ela começou a ser melhor conduzida, sabe? Ela dá aquele sorriso que é encantador, né, gente? Um dia vocês vão conhecer ela. Por enquanto eu não pretendo mostrar ainda, mas um dia eu vou mostrar. Ela é a coisa mais linda do mundo, né? Uma princesa. Então, e assim, é encantador, sabe? Aquele sorriso, aquela alegria, sabe? Que como que eu posso falar pra vocês? É uma alegria que ela invade o ambiente, sabe? Então, assim, as crianças, eles têm esse dom, né? Essa simplicidade, eles fazem coisas sem saber por que tá fazendo. Mas só que aí que tá. Se você governa a sua casa, você vai instruir seus filhos também a governarem e a respeitar aquilo que você está impondo. Mas você tem que praticar, você tem que também mostrar pra eles, dar o exemplo.
E esse exemplo faz com que essas crianças elas façam as coisas certas, né? A minha filha mesmo, eu tive que ir esses dias brigar com ela, porque ela tava riscando toda a parede da minha casa. Mas daí eu parei e pensei, eu falei assim, nossa, melhor tá riscando a parede da casa do que ficar o dia inteiro no celular, sendo dominado por uma ferramenta que nem tem idade pra isso, né? E é o que eu vejo hoje, muitas mães postando foto de filhos, segurando o celular e dando risada ainda, né? Aí dando refrigerante e um monte de doce e televisão à vontade, faz o que quer, né? Aí começa a mandar na mãe, mandar no pai, né? Tá tudo errado, tá tudo ordem invertida, né? Invertendo as coisas. Olha que interessante, a gente começou a falar da ferramenta 5W2H aplicado à escrita de livros, e a gente tá começando a falar de família. Porque na verdade a nossa família é a nossa estrutura, a nossa base, né? A gente tem acompanhado o projeto aí do Pablo, né? Que a família é a base de tudo, de fato. Se você não tem a sua base bem feita, você não consegue construir sua casa vai ser construída em cima da areia. O primeiro vento que vier vai derrubar ela, entende? É, com certeza, isso mesmo, Alice. Faz bem pra eles, né? E é uma coisa assim impressionante, sabe? Você mostrar pros seus filhos que eles são importantes, eles são filhos de Deus, eles vieram mesmo para governar sobre a terra, né? Que nem eu falei do exemplo da minha filha, muita coisa vai estar no meu livro, que eu vou falar sobre educação dos filhos, né? E com base em algumas experiências que eu tive com a minha filha. E realmente tudo ela aprende sozinha, gente. Então às vezes até a gente fica assim meio, nossa, meio preocupada, tudo, né? Com algumas coisas, mas de fato eles aprendem muito rápido. Eles fazem assim coisas assim surpreendentes, sabe? Que quer tirar foto do... Ah, verdade. Vou fazer isso, viu, Alice? Vou tirar foto das bagunças dela, porque olha... E engraçado que teve um dia que ela dormiu com um livro do lado, né? Eu deixo vários livros espalhados na sala, né? Aqui no quarto, então onde ela vai... muitas vezes eu tô trocando ela, né? E tem um guarda-roupinha dela, eu coloco uns livrinhos ali dentro também, porque são estratégias. Vai estar no meu livro também, mas vou dar uma dica aqui pra vocês. A hora que eu tô, por exemplo, trocando ela, eu tenho que dar um livro, gente, porque daí ela que fica quietinha e eu troco, porque ela fica com as perninhas assim batendo, sabe? É difícil trocar ela, né? Eu considero que ela governa já desde que nasceu, porque ela que quis sair, né? Do meu ventre, né? E foi assim, um desafio, uma luta, né? O parto normal aí que eu enfrentei era o meu sonho. De fato, foi uma experiência impressionante. E eu falo que quem tem um parto normal tem muita história para contar. Não que os partos que tem, né, cesárea não tenham. Mas é que o parto normal é uma luta, assim. Eu fiquei praticamente uma noite inteira lutando ali, né, com a dor, com as contrações para ela poder nascer. Então, assim, você tem, assim, muita coisa pra contar e você pode falar da sua dor, sabe? Aquela dor que é antes, né? Depois que a criança sai, você nem lembra de dor mais, gente. E, assim, quando a criança nasce, o processo realmente que você utiliza é a respiração. Você tem que saber respirar bem na hora, né? E usar de força mesmo pra criança saia no tempo certo. Senão eu mesmo fui 5 tentativas pra ela sair. Não foi assim de primeira, não, gente. Por isso que eu falei pra você que Thomas Edison, né? 1000 vezes ele tentou para poder chegar na lâmpada, que hoje ilumina, né, as nossas casas. Então eu usei 5 vezes, né, para minha filha sair, e de fato deu certo, porque o processo de você respirar e usar de força para empurrar a criança não é fácil. Aí era realmente um controle da mente, né, para que você conseguisse tirar ela de lá, né. Mas outra coisa, era eu fazendo o meu esforço e ela também se esforçando, porque ela empurrava muito, né. Então ela também quis nascer, né? E não foi forçado, não foi nada, foi no tempo certo, né? Então é mais ou menos isso. A gente precisa, de fato, não só depender da inspiração, mas também depender da transpiração. Realmente parar na frente do computador, parar na frente de um papel e pensar o que eu posso escrever. O que eu posso realmente colocar aqui. Você pode colocar algumas palavras de alguns assuntos que você domina. Coloca no papel e começa a selecionar. Olha, eu posso falar sobre isso, sobre aquilo. E aí, de fato, começa a sair o seu projeto, né? A gente vai falar assim, nossa, são tantas dicas, né? Por onde eu começo? Eu, particularmente, aprendo com passo a passo. Por isso que eu quero fazer a minha mentoria, eu quero buscar um passo a passo. Mas pode ser que você se adapte com um passo, ou outro se adapte com outro passo. Então, vai depender muito de adaptação. Não sei vocês, mas eu tenho uma facilidade para me adaptar com as coisas. No primeiro momento, eu acho estranho. Aí, depois eu começo a observar o ambiente, eu falei, eu acho que dá. Então a gente vai
e busca mesmo adaptar para aquele ambiente, né? Então é a mesma coisa você mudar de casa. Talvez você tenha uma casa que você colocou os móveis em um lugar e ficou muito bom. Aí de repente você precisou mudar de casa, já não vai ficar tão bom como a casa anterior. Você vai ter que adaptar os seus móveis àquela outra casa, né? Então é mais ou menos isso. E você vai ter que fazer essas adaptações aos poucos, né? Vai ter que fazer as mudanças. Eu mesmo até depois que eu tinha publicado meu livro já eu tive mudanças, eu tive que fazer algumas mudanças. Aí eu atualizei o arquivo lá na plataforma, né? Que eu vi alguns errinhos lá no meio do texto que escaparam, que é normal, tá? Mas não se prendam a isso. Como eu falei, tem pessoas que às vezes ela tá lendo um livro e ela encontra um erro. Eu encontro erro em livro direto. Em vários livros que eu leio aí, esse dia eu selecionei um livro que eu tava lendo, eu circulei, nossa, aqui tem uma coisa errada, mas eu entendi o que o cara tava falando. Eu entendi o que o autor tava falando. Então é isso que importa. Se a gente for ficar parado no erro, a gente perde aquele código que passou assim despercebido, né? Por quê? Porque a gente só se preocupou em achar o erro e não se preocupou no que a mensagem tinha de transformação, tá? Então é basicamente isso que eu queria passar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, que vocês tenham assim realmente, que eu tenha gerado muito valor na vida de vocês. E depois dessa live também eu vou fazer a legenda certinho, né, pra postar aqui, junto com a live. E aí eu vou deixar uma caixinha de perguntas, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, me envia, tá? Inclusive também eu deixei aqui eu tô participando também dos desafios aí de GRS da Keila Neves, né? Eu deixei também uma caixinha falando que eu vou fazer análise de perfil de 10 pessoas, né? E uma vez eu já lancei esse desafio, algumas pessoas não quiseram, mas assim, quem precisar de ajuda também, eu tenho várias dicas que eu aprendi aqui no Instagram, eu posso estar ajudando, né? Algumas coisas já fiz, por exemplo, link no Instagram, muitas pessoas eu fiz o link para essas pessoas, tá? Se vocês precisarem, eu vou estar ajudando essas 10 pessoas, tá bom? E dando algumas dicas de postagem, algumas dicas de conteúdo e tentando ajudar vocês a definir o que vocês podem começar a postar aqui no Instagram a partir de alguma coisa que vocês têm conhecimento, alguma coisa que vocês gostem, pra gerar também valor na vida de outras pessoas, tá bom? Então tá essa caixinha aberta também nos stories anteriores, falando sobre isso. Acho que eu tenho acho que 2 pessoas que pediram já, então tem mais 8 vagas ainda aí, né? E aí durante a semana a gente vai estar conversando. Eu queria muito fazer abrir uma aulinha assim pra gente poder reunir esse grupo dessas 10 pessoas e ajudar mutuamente, né? Mas eu não sei se vou ter condições de fazer isso durante a semana. Então talvez eu esteja ajudando individualmente mesmo. Mas a gente vai se dando dicas, se ajudando, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Ela vai ficar salva, tá bom? E assim, o que vocês tiverem de dúvida, vai enviando pra mim, tá bom? Quem precisar falar comigo também, eu vou conseguir encaixar durante a semana pra gente poder conversar e tirar algumas dúvidas. E a mentoria, como eu falei, eu só vou marcar, já tô com a data marcada, eu vou lançar pra vocês lá no grupo da mentoria, tá bom? Essa data. E a gente vai conciliando. Acredito que vai ser durante um mês mesmo, né? Todo final de semana. Eu acho que vai ter só uma semana que eu vou ter que pular, mas não tem problema. O importante é que a gente realmente dê início, porque eu acredito que se eu não der esse início da mentoria, a gente vai ficar enrolando mais um pouco, né? Porque o dia a dia a gente é pesado, né? Essa semana mesmo a gente vai ter um recesso na minha faculdade, e aí eu vou ter um pouquinho mais de tempo. Então eu consegui produzir mais conteúdos pra vocês. Eu não tenho definido ainda qual vai ser a ferramenta da semana que vem. Eu não sei, não tenho certeza pra vocês, eu não deixei marcado aqui no lugar, mas é uma ferramenta um pouquinho diferente dessa, que vai complementar uma outra que eu vou apresentar na outra semana. Então vai ser muito valiosa também, e assim, cada dia a gente vai estar evoluindo, a gente tá ainda em treinamento, né? Tudo que a gente faz é treinamento, né? Eu tô em treinamento, tô estudando bastante ainda, tenho muito pra trazer aqui pra vocês, o que eu puder estar trazendo eu vou trazer. Nem que seja desafiador. Eu vou buscar o assunto, eu vou estudar, eu vou trazer, olha, minha folhinha aqui, ó. Tá tudo anotado aqui, ó. São duas, praticamente tudo isso que eu falei pra vocês. Então é frente e verso de uma folha sulfite. Quando eu cheguei no finalzinho da folha sulfite não tinha nem espaço pro ponto mais. Eu falei, então acabou o assunto, né? Então basicamente é isso. Foram vários assuntos aqui, a gente até abordou um pouquinho mais. Sempre eu trago essa proposta, né, de a gente puxar um pouquinho de assunto no final, mas pra ajudar vocês aí também. E lembrando que a ferramenta 5W2H, né, um resuminho aqui pra quem chegou depois, ela é composta pelo quem, né, que é de início, pelo que, né, que é o propósito de vocês, a mensagem que arde no coração, o onde vocês vão publicar ela, como que vocês vão fazer o lançamento delas, onde vocês vão lançar esse livro, tá?
O quando seria realmente a data que vocês têm aí, que vocês têm que realmente priorizar e colocar essa data e cumprir elas, né? O porquê, que é o motivo. Vocês querem curar alguém com essa mensagem? Vocês querem fazer a pessoa refletir sobre algum assunto? Aí tem o quem. O quem será? Quem vocês vão atingir? São crianças? São jovens? São adultos? Quem vocês vão estar precisando contratar aí para que ajude vocês a acelerar o processo da escrita de livros? Qual vai ser o diagramador? Quem vai ser o transcritor que vai fazer a transcrição? Quem vai ser que vai ajudar a divulgar o livro de vocês? Quem que vai fazer, por exemplo, a assessoria do livro de vocês? Alguém que vai estar ajudando mesmo a extrair a mensagem. O como seria, por exemplo, aqui o processo, as etapas que vocês vão ter que passar pelo seu livro. O que vocês vão ter que enfrentar no meio do caminho. O que vocês vão ter que pesquisar sobre livro, né? Se vai ser físico, se vai ser digital, né? Pesquisar sobre tudo isso. O quanto daí seria realmente o valor que vocês vão estar cobrando, os gastos que vocês vão ter com a escrita, com o livro, calcular tudo isso para vocês chegarem realmente nessa precificação e vocês poderem realmente subir aí nas plataformas ou também utilizar de editoras para ter o livro físico. De uma forma rápida, foi um resuminho. Na semana passada eu falei que eu pretendia fazer todas as lives um resuminho no final para quem chegar depois. Basicamente foi isso que a gente discutiu hoje, de uma forma mais simples. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Espero vocês na próxima live, que com a graça de Deus vai ser na sexta-feira que vem, às 20h08. Tá? Hoje eu dei um pouquinho de atrasada, mas foi porque eu tava arrumando aqui também pra entrar com vocês aqui. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até a próxima. E vai ficar salva a live, vocês podem depois também rever novamente, enviar para mais pessoas que vocês conhecem, se realmente para vocês fez sentido o que a gente falou aqui, tá bom? E aqui eu falei, eu vou deixar a caixinha de pergunta para vocês aqui nos meus stories. Perguntem mesmo se precisar, tá bom? Algumas pessoas têm meu WhatsApp também aí, pode conversar comigo e a gente vai estar te ajudando, tá bom? Então assim, vamos tirar o print, né? Tava esquecendo já. Só vou desativar aqui os comentários, a gente tira o print e a gente encerra a live, tá bom? Deixa eu ver se a gente consegue aqui. Aí. Conseguiram, gente? Aqui já foi. Agora eu vou ativar novamente os comentários. Conseguiu tirar o print? Então a gente já pode encerrar também, tá? E agradeço a presença de vocês, tá? E vocês são muito importantes pra mim aqui. É muito importante que vocês participem ao vivo, porque ao vivo tem essa energia, né? Tem esse contato maior. E vocês conseguem ter, assim, essa interação maior, tá bom? Então, assim, um grande beijo pra vocês. Até a semana que vem, com muito mais conteúdo. E quem for da mentoria aí, a gente já fica atento aí ao grupo, que eu vou estar postando a data aí também da nossa primeira aula, tá bom? Agradeço a presença de vocês. E realmente eduque os filhos de vocês aí, tá bom? Pra governar, tá bom? Levem muito conhecimento pra eles e deixem eles realmente com muito conteúdo, enriquecidos com isso, dê muito exemplo para eles, tá bom? Que realmente eles têm, assim, que entrar no mundo de fato para não só aprender, mas para ensinar. A gente aprende muito isso com o Pablo Marçal, né? O que o seu filho aprendeu na escola hoje? Aí você pergunta para ele, o que você ensinou hoje? Né? Então, às vezes eu comento com algumas pessoas, eles ficam assustados, né? Como assim ensinar? Não. Tem que ensinar sim, né? Então, se a gente aprende a ensinar desde pequenininho, a gente vai ser professor sempre, né? Vai ser aquela pessoa que vai educar as pessoas da maneira correta, tá bom? Então, gente, um grande abraço pra vocês, tá? Agradeço muito a presença de vocês e um grande abraço aí em todo mundo aí, tá bom? E na próxima vez, na próxima semana, chama a gente, avisa aí sobre a live, tá bom? E espero vocês até lá, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau, gente. Vou encerrar a live, tá bom? Tchau, tchau.